se inscreva e garanta o seu futuro. Invista em você. Quem investe muito nele mesmo é Rubens Júnior. Cada dia parece com a roupa mais cara do que a outra aqui. Agora, ele está aqui hoje para falar do Cruzeiro. Inclusive, teve na toca hoje, né, Rubinho? Boa noite. Boa noite, Léo. Um abraço para você, para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola, confirmando 6h36, uma quarta-feira de reapresentação na toca, porque depois da classificação, a decisão do Campeonato Estadual no sábado contra o Tombense, o Cruzeiro dando folga para os jogadores, aumentando aí nessa parada FIFA também um certo descanso, porque a maratona vai ser pesada com Copa Sul-Americana, com Campeonato Brasileiro. Falamos do Cruzeiro em nome de Betfair. Agora o jogo é outro. A Betfair, que é o parceiro oficial de apostas do Cabuloso, aposte agora mesmo e receba até R$300 em bônus. Com a Betfair, todo resultado é possível. Texto legal 18+, termos e condições se aplicam. Léo Figueiredo, pela manhã. O diretor de futebol do Cruzeiro, Pedro Martins, passando a limpo, abrindo o jogo, como você colocou na manchete, sobre várias situações. Daqui a pouco também vamos falar sobre a renovação do Marlon, que foi a notícia pela manhã na toca. Então, um dia muito movimentado. Vamos trazer aqui na turma do Bate-Bola, de primeiro, o diretor de futebol, Pedro Martins, primeiramente falando sobre uma situação que vem integrando o torcedor, né, meu caro Léo Figueiredo, a respeito do Matheus Pereira. O Matheus Pereira vai permanecer para o segundo semestre ou não? O Cruzeiro que vem negociando com o Al Hilal da Arábia Saudita. O fenômeno esteve por lá também com o CEO do clube, o Gabriel Lima, recentemente. Vamos trazer Pedro Martins, inicialmente comentando sobre Matheus Pereira. Como está a renovação com até então o destaque do Cruzeiro na temporada? Cara, a gente vem conversando bastante, né? A contratação, tanto a primeira vinda do Matheus, ela foi complexa, né? Porque envolvia a construção com o Al Hilal, com o seu staff, com o próprio atleta, né? E agora está acontecendo da mesma maneira, né? A gente está conversando bastante com o Al Hilal e principalmente com o atleta e com o seu staff, porque além da complexidade que envolve uma compra dessa, também envolve muita vontade do jogador, né? Dele querer estar aqui, dele também fazer esforços para que essa transferência definitiva possa ocorrer, né? E a gente está satisfeito como isso está caminhando, né? São várias conversas, né? E eu acredito que a gente está conseguindo evoluir bem. Não dá para cravar nada ainda, justamente porque envolve aí possibilidade de condições de pagamento, o acerto do contrato do jogador, mas vejo que tem boa vontade de todos os lados para que isso consiga ser concretizado. Obrigado ao Pedro Martins, diretor de futebol, que daqui a pouco vai falar também sobre outra situação importante, que é o Cruzeiro ativo no mercado, quem sabe, para buscar reforços em outros mercados também. Mas Matheus Pereira, Léo Figueiredo, ele que tem o vínculo se encerrando com o Cruzeiro e já poderia, quem sabe, assinar um pré-contrato. O Cruzeiro tem o direito aí de exercer e comprar o Matheus Pereira por R$60 milhões. O Ronaldo esteve por lá, também o senhor Gabriel Lima na Arábia Saudita. Vamos aguardar o Matheus Pereira, de 27 anos, mais uma vez, tendo uma boa temporada, Léo. Não existe nenhum momento, nenhuma situação agora, neste momento, que jogue contra a não permanência do Matheus Pereira, né? O Matheus Pereira hoje é uma realidade no Cruzeiro. O Matheus Pereira é hoje o melhor jogador do Cruzeiro. O Matheus Pereira é o craque do Campeonato Mineiro até agora. Não sei que alguém rebente nas finais aí. Então, acho que o Cruzeiro tem todos os motivos para ficar com o Matheus Pereira. Tem todos os motivos, inclusive, pelo carinho da torcida e pela importância no time. Só que é uma grana alta. R$60 milhões para um clube que está se reestruturando e que tem sido muito responsável com as contas, não é um dinheiro baixo. Cabe ao Cruzeiro saber fazer bem essa equação. Mas na balança qualidade e valor, elas se equivalem. Porque ele é caro, porque ele é bom. O Matheus Pereira é um jogador fora da curva. Ele é acima da média. E é um cara, camisa 10, né? Um cara para chamar o time do Cruzeiro, para carregar o time do Cruzeiro. Então eu, com toda a sinceridade, acho que o Cruzeiro tinha que fazer todo o possível para ficar com o Matheus Pereira. Ora, se não tiver dinheiro, aí faz o quê, Edu?
pede emprestado e não deixa o Matheus Pereira embora de jeito nenhum? Não, se não tiver os 60 milhões para pagar, faz o que está fazendo agora, né? Conversa, inicia a negociação muito antes do término do contrato que tem com o Matheus Pereira, com o próprio Al Hilal. O Cruzeiro sabe com quem está negociando, né? Um clube desse, do futebol tão rico como é o árabe, ele não faz doação e ele não tem pires na mão, né? Para ele receber ou não, eu quero isso e não me faz falta. Se você não tiver pagar, você passa para cá, a gente vai tentar emprestar para outro ou vamos ficar com um jogador que tem muita qualidade. Então é negociar. Se o Cruzeiro não tem os 60 milhões para pagar, que negocie para pagar parcelado. Se não tem nem para pagar parcelado, que negocie uma diminuição nesse valor. Por isso o Pedro, ele enfatizou que a vontade do jogador pesa. E eu acho que uma palavra do Matheus com o clube, com o Al Hilal, pode pesar também, a vontade dele permanecer no futebol brasileiro. São partes envolvidas, né? Não depende só do Cruzeiro. Depende do clube árabe, depende do Matheus Pereira. Eu acho que dependendo de Cruzeiro e Matheus, tá tudo certo. Até porque o Matheus vai ter que aceitar uma diminuição salarial, né? Que lá a informação é que ganha 2 milhões de reais. E porque o Cruzeiro tem pago uma parte boa aqui, isso, mas ele ainda recebe do clube de lá. E se o Cruzeiro comprar, ele vai receber só do Cruzeiro. Ele também vai ter que mexer no bolso, passar a ganhar menos, entrar na realidade do futebol brasileiro e na realidade do Cruzeiro, que é uma realidade ainda inferior a outros grandes clubes do futebol brasileiro. Então é uma negociação complexa. Quando você está falando do craque do seu time, de um jogador que foi líder de assistência numa temporada de Premier League e que custa tanto dinheiro, não dá para imaginar que seja uma negociação simples. Cruzeiro precisa ser inteligente nesse momento. Cruzeiro tem alguns ativos, jogadores jovens, às vezes negocia parte de algum jogador, né, para diminuir o valor do Matheus Pereira. Pode ser interessante, né? Neste momento o Matheus Pereira é fundamental no Cruzeiro. Nunca sou muito a favor de ficar cedendo jogadores jovens, porque o garoto estoura, você perde dinheiro, mas nesse caso nós estamos falando do craque do time. E o Cruzeiro tem um outro grandiosíssimo trunfo. O Cruzeiro tem o Ronaldo. Quando o Ronaldo Fenômeno senta numa mesa para discutir com qualquer sheik árabe, o que for, a turma recebe ele. Porque a gente lá no Catar, o Alexandre Simões, quando errou uma rua lá e foi para frente da casa do sheik, os caras tava de fuzil em cima do carro lá, porque ninguém conhecia a gente, amigão. Então nós passamos, foi aperto lá. Alexandre Simões sabe bem disso que eu tô falando aqui. Agora, o Ronaldo Fenômeno, deixa eu te falar, em primeiro lugar, só pro sheik lá, pro dono do time receber o Ronaldo já é um evento. Só por ele ter um time, é porque ele gosta de futebol. Se ele gosta de futebol, ele gosta do Fenômeno. Exatamente. E, Léo, o Pedro Martins comentou a respeito disso que comentou o Edu, o salário também que pesa, e o Cruzeiro hoje, pelo menos pelo que disse o Pedro Martins na coletiva, dos 5 maiores salários, são 3 ali que saem fora um pouco da realidade do clube. Um deles do Matheus Pereira e mais 2. Quem seriam esses outros 2, hein? Talvez o Arthur Gomes, né? Também. Talvez Gabriel Veron. Sim. Pois é, o Cruzeiro tem sido muito responsável com as contas. Vai continuar sendo, mas seria muito bom manter o Matheus Pereira e contratar outros jogadores, porque nós vamos falar sobre isso, não vamos? Já. Então, volta com o Cruzeiro, de volta o Rubem Júnior pra gente ouvir diretor do Cruzeiro falando sobre reforços, Rubinho. Pois é, Léo, trecho inédito, Pedro Martins, diretor de futebol do Cruzeiro, esclarecendo situações importantes, lembrando, pela manhã o Cruzeiro anunciou a renovação de contrato, que já vinha se arrastando aí essa conversa, e até o Marlon participou da mesa redonda da Itatiaia e falava sobre a sua permanência. Ele vai continuar até o final da temporada de 2026, atleta de 26 anos, fez 41 jogos do ano passado, 9 jogos neste ano, 4 gols, destaque Marlon. Ele comenta sobre a renovação, o que o atleta que hoje está integrado ao elenco precisa fazer para buscar uma renovação, para permanecer com a mente no Cruzeiro e também reforços. Com a palavra, Pedro Martins. Olha, todas as renovações de contrato que a gente vem fazendo, né, os jogadores que a gente traz e acaba construindo a permanência, e aí são alguns, né, teve Marlon, William, Rafael Cabral, diversas histórias que foram sendo construídas ao longo desse período de SAF, né. A gente entende que esses atletas renderam não só dentro do campo, mas também entenderam o que é o Cruzeiro fora do campo. Para a gente isso é fundamental, né? Quando a gente fala que a gente quer construir um elenco vencedor, a gente vai identificando atletas que entendem o projeto.
não basta só render dentro do campo. Né? A gente quer jogadores que de fato vistam a camisa, e vestir a camisa é entender os valores do Cruzeiro. O que essa instituição representa. Né? E isso tem um peso gigantesco. Então, renovações de contrato como a do Marlon, né, elas são importantes porque elas acabam demarcando um caminho para quem quer permanecer no clube. São jogadores que agora eles também têm uma responsabilidade cada vez maior de estabelecer regras dentro do grupo, de estabelecer que tipo de jogador pode ficar no Cruzeiro. A responsabilidade desses atletas aumentam cada vez mais quando eles renovam seus contratos. Né? E quando a gente fala de olhar o mercado sul-americano, o clube já vem estudando bastante o comportamento de janela. Né? Então tem algumas janelas, como essa da MLS, que nos deu algumas oportunidades aí durante o mês de dezembro e janeiro. Né? E a gente também está avaliando o comportamento de janelas de outros mercados, para quem sabe fazer alguma atuação em julho. Né? Isso para a gente significa um posicionamento porque o clube consegue aumentar o seu nível de elenco. A gente, ano a ano, vai conseguindo aumentar aos poucos a capacidade de investimento, então é conseguir trazer jogadores que estão bem posicionados em outras ligas. E a gente vê o clube progredindo como projeto assim. Né? A partir do momento em que a gente vai conseguindo se livrar das dívidas, e é um processo longo, né? Aumentar a capacidade de receita, naturalmente a gente vai conseguir posicionar o Cruzeiro e ser competitivo em ligas cada vez mais fortes, com jogadores que vêm cada vez mais aumentar o nível do nosso grupo. Pedro Martins, diretor de futebol do Cruzeiro, conosco aqui na Turma do Bate-Bola, entre outras situações também comentou a respeito do atacante João Pedro, da base, 21 anos, está afastado depois do ato de indisciplina. O Cruzeiro ainda não tem um futuro para o João Pedro, já teve para o Fernando, que foi para a Ferroviária de Araraquara. O João Pedro ainda não, o Cruzeiro vai definindo outras situações e, pelo que disse o Pedro Martins, julho, quem sabe outras janelas também, o Cruzeiro de olho no mercado. Falamos do Cruzeiro em nome de Betfair. Agora o jogo é outro, todo resultado é possível, Léo. Valeu, Robinho. Du, quais posições o Cruzeiro precisa contratar nesse momento? Ô, Léo, eu acho que pelo que o Cruzeiro tem do lado esquerdo, né? Renovou com o Marlon, tem o Vidalba, tem o Barreal, o próprio Kaique, acho que falta a mesma qualidade de peças do outro lado, do lado direito, né? Tem o Willian e Gasolina. Você tem o Veron que pode jogar pelo lado direito como um ponta, mas não sei se vai fazer aquele lado. A gente ainda tem que esperar a estreia do Veron. Talvez mais um zagueiro. Não consigo sentir tanta firmeza em todos os zagueiros que estão no Cruzeiro hoje, até porque tem um filho desencapado lá, que é o Zé Ivaldo, que precisa melhorar essa parte disciplinar. Mas o Cruzeiro tem ido bem ao mercado. Eu gosto muito de ouvir o Pedro, cara. O Cruzeiro fez uma boa janela agora. Você viu que o Cruzeiro já mapeou essa janela há muito tempo antes, né? E já vem mapeando a próxima janela. Isso é muito interessante. E acha jogadores interessantes, como o Vidalba, que foi jogador do Milito no Argentino Júnior. Eu também gosto de ouvir o Pedro Martins. Acho, inclusive, que ele deveria falar mais. Porque ele é muito bom com as palavras, não se furta as perguntas. É muito bom ter as explicações do Cruzeiro.